Pegue aí, por favor, a Escritura Sagrada e procure, por gentileza, o primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, quando você encontrar, deixe essa página marcada, por favor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Todos nós, quando vivemos as principais experiências que temos com Deus ao longo da nossa caminhada, nós os enchemos de alegria, de entusiasmo, de empolgação. Quando a pessoa passa um longo período de tempo orando, de repente o marido é convertido. A pessoa foi lá, estudou, orou, buscou a Deus, prestou o vestibular, passou. Ela entrou num processo seletivo que envolvia mais de 1000 pessoas e ela conquistou a vaga. Ia passar por um processo cirúrgico, mas nas vésperas da cirurgia descobriu que não tinha mais nenhuma enfermidade, estava totalmente curado. Essas e tantas outras experiências que temos com Deus gera em nós um entusiasmo, uma alegria, uma empolgação de vir à igreja, orar, buscar a Deus, trabalhar. Nós contamos as histórias para todo mundo, mas as coisas boas e ruins acontecem com todo mundo. Às vezes nós vivemos o dia mal, às vezes as coisas não dão certo, às vezes a resposta não vem, às vezes as coisas que ouvimos provocam um abalo emocional, uma tristeza profunda. Às vezes as circunstâncias parecem corroborar com o nosso sofrimento, com a nossa decepção. E muitas vezes a tristeza, muitas vezes nós esmurecemos. Elias era um grande profeta, um homem escolhido por Deus. O seu nome quer dizer Yahvé é Deus. E este homem, ele vai viver grandes experiências com Deus, eu vou te mostrar já já. Mas ele também viveu um momento triste da sua história, pois depois de provar que o Senhor é Deus, como diz o seu nome, ele acreditou que haveria conversão em massa, que o povo apóstata iria voltar-se a Deus e a sua lei. Elias, depois de provar que só o Senhor é Deus, acreditou que seria chamado pelo rei Acabe, pela rainha Jezabel, e eles iriam admitir que Elias tinha razão. Só que não é isso que acontece. A Jezabel, ao saber que Elias matou seus 450 profetas, ela manda um mensageiro até ele dizer que eu esteja morta, se amanhã a esta hora não acontecer com você o que você fez com os profetas. Então Elias ficou decepcionado, arrasado, desgostoso. E o texto mostra, no versículo de número 3, do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, vamos ler? O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço, ou seja, ele quis ficar só. Elias procurou um isolamento, não queria ninguém por perto. Versículo 4: e ele se foi ao deserto, um lugar de solidão, um lugar inabitável, um lugar difícil. Ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Em seu ânimo, ou seja, ele perdeu totalmente o ânimo. Elias está desencorajado, desmotivado, triste, com
com complexos, porque ele diz: eu não sou melhor do que os meus pais, e naquela oração que o profeta faz, a sua intenção é colocar um ponto final em tudo. Por isso que ele disse: já basta, Senhor, para mim já deu, não consigo ir adiante, não quero mais continuar com esse ministério, com essa caminhada. Perceba que parece que Elias não está vivendo um dia bom. Parece que aquele abalo emocional, o impacto que a ameaça de Jezabel causou na sua alma, fez com que ele repensasse o seu ministério. Isso é tão comum entre a gente, porque às vezes parece que a nossa fé, ela é como uma gangorra. Um dia ela está lá em cima, e aí então nós temos ânimo, motivação, entusiasmo, vontade. Parece que nada nos para, nada nos derruba, mas de repente tem aquele dia que as coisas mudam, e é um fardo sair da cama, é difícil cumprir a jornada de trabalho, não dá vontade de ir na igreja, parece que aquele ânimo foi embora, então vem aquele monte de questionamentos, vem a tristeza, o desânimo. E é nessa hora que nós costumamos a parar e pensar: será que compensa continuar? Será que vale a pena continuar orando por tal situação? Será que vale a pena acreditar que as coisas possam acontecer como eu imagino? Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Curva a sua cabeça, feche os olhos, por favor. Pai, mais uma vez, dirigimos a nossa voz a Ti em oração. E agora, para desfrutarmos do privilégio que é ouvir a Tua palavra, Senhor. E mais uma vez eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, pedindo que o Teu Espírito Santo conduza esta pregação, que o Senhor fale ao coração deste homem, ao coração dessa mulher, abrindo o nosso entendimento, que essa palavra seja para nós o ânimo que nós precisamos, que essa palavra seja para nós um refrigério, que o Senhor encha o nosso coração de fé, no poder do Teu Espírito Santo, Pai, que assim seja feito, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, por favor. Elias, ele era um homem muito conhecido, por ser a principal influência profética na sua época. Elias foi um homem levantado por Deus para confrontar a apostasia que o seu povo vivia nos dias do reinado do rei Acabe. E a palavra nos mostra que antes do povo entrar em Canaã, Deus havia feito um alerta. Porque Deus sabia que aquele povo tinha saído do Egito. E lá no Egito havia uma ampla variedade de deuses. Então o povo havia se acostumado a venerar deuses feitos por mãos humanas. E como Deus sabia que a terra que eles iriam possuir era habitada por povos pagãos, então Deus havia alertado o seu povo, dizendo lá no capítulo 20 de Êxodo, versículo de número 1 a 4, não tenham outros deuses diante de mim, não façam para vocês imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há no céu, na terra ou debaixo dela, e nem se encurvarás a ela. Deus está mostrando ao seu povo que Ele é um Deus exclusivo, que Ele não divide o seu povo com ninguém. Isaías 42:8, Ele diz assim: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória a outro não darei, e nem o meu louvor às imagens de escultura. O que Deus está querendo dizer? Olha, vocês passaram a vida inteira no Egito, adorando pirâmides, adorando imagens, tratando o faraó como uma divindade, mas agora é diferente. Agora vocês não terão outros deuses diante de mim. Vocês vão entrar numa terra que eu prometi, vocês vão entrar numa terra boa que mana leite e mel, e vocês vão
prosperar, vocês vão possuir aquela terra, mas vocês devem guardar o coração de vocês, para que vocês não inclinem o coração aos costumes religiosos dos cananeus. Deixa essa página marcada, por favor. Vá para Deuteronômio, capítulo de número 11. Você sabe que Deuteronômio quer dizer repetição. Então, no livro de Deuteronômio está a repetição daquilo que Deus falou em Êxodo, Levítico e Números. Então Deus precisa reafirmar o que ele já havia dito, para que isso ficasse gravado na mente do seu povo. No capítulo de número 11 de Deuteronômio, versículo de número 13, está escrito assim: e será que, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã, que é aquela chuva de outono, e a serôdia, que é aquela chuva fora de época, para que recolhas o teu cereal, o teu mosto, o teu azeite. Por que ele fala do cereal, do mosto e do azeite? Porque o principal meio de sobrevivência daquele povo era os produtos agrícolas. A agricultura e a pecuária era o principal meio de sobrevivência. Então o que Deus está dizendo? Se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês buscarem com diligência fazer o que eu peço a vocês, então vocês vão plantar. Eu vou enviar a chuva no tempo certo, eu vou enviar a chuva fora de época, para que a terra produza em abundância, os celeiros serão fartos, haverá fartura de alimentos na terra. Deus está fazendo um pacto com o seu povo. Deus está prometendo prosperá-los, abençoá-los. Olha o versículo 15: e darei erva no seu campo aos teus gados, e comerás, e fartar-te-ás. Então, o que Deus está dizendo? Andando em obediência, guardando o que eu digo, buscando com diligência, não faltará mantimentos. Vocês vão plantar, vai haver trigo, vai haver mosto, vai haver azeite, vai haver em abundância. E aí logo em seguida ele faz um alerta. Ele diz ao povo no versículo de número 16 o seguinte: guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. Ó, Deus está repetindo aquilo que ele já havia dito. Olha, guarda o coração de vocês, porque o coração do homem é enganoso, o coração do homem é perverso. Vocês vão entrar lá na terra, tomem cuidado para que vocês não caiam na besteira de acreditar em outros deuses. Cuidado. Agora ele vai dizer qual é a pena, ou qual é a consequência, porque primeiro ele diz: se houver obediência, eu vou regar a terra enviando a chuva. Agora, se houver desobediência, olha o verso 17: e a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Então o que Deus está dizendo? Se vocês não me obedecerem, se vocês não guardarem os meus mandamentos, então eu vou fechar o registro do céu, e não vai chover. A temporã não virá no outono e no inverno, e a serôdia também não virá fora de época. Então Deus está dizendo ao seu povo: guardem o coração de vocês, não caiam na idolatria, não cometam o erro dos cananeus, porque se isso acontecer, então eu vou punir vocês. Mas como? Não vai chover, e se não chover, a terra não vai produzir o seu mantimento, o gado vai perecer, e vocês vão sofrer, vocês vão perecer na terra que o Senhor deu a vocês. Nos dias do reinado de Acabe, ele
ele vai se casar com uma mulher que era filha do rei dos Sidônios. O Etbaal, que era rei dos Sidônios, ele era devoto de um deus chamado Bel. E para homenagear a sua divindade pagã, então, ele dá à sua filha o nome de Jezabel. E Jezabel, se casando com o rei Acabe, ela vai ser a principal influência sobre os israelitas e, consequentemente, aquele povo então temente a Deus vai se entregar à idolatria. Eles vão começar a venerar Baal. Eles vão atribuir a Baal o título de Deus da fertilidade, Deus da chuva. Para eles então Baal vai ser o Deus que prospera a terra. E Deus não divide a sua glória com ninguém. E é então que Deus manda o profeta Elias ir diante do rei Acabe e dizer: assim diz o Senhor em cuja face estou, não haverá chuva e nem orvalho até que eu volte à presença do rei. Vamos voltar lá para o capítulo 17 do primeiro livro dos reis. Primeiro livro dos reis, capítulo 17. Vamos ver a partir do verso 1. Está escrito assim: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Por que não vem orvalho? Por que não vem chuva? Porque o povo desobedeceu. E não foi isso que nós demos no livro das repetições? Se houver desobediência, se o povo buscar outros deuses, Deus não disse que fecharia o registro do céu, que não haveria chuva nem orvalho. Então agora eles vão experimentar esse juízo na prática, porque agora Elias é enviado por Deus adiante do rei para dizer: a terra vai perecer. Vem um período de estiagem aí. A terra vai secar, não haverá trigo, não haverá mosto, não haverá azeite. Os produtos agrícolas, de um modo geral, vão perecer. O gado vai secar e vai acontecer um período de fome na terra. E, irmãos, a princípio, o rei Acabe, ele acha que Elias era somente mais um louco. O problema é que passou-se um ano, passou-se 2 anos, passaram-se 3 anos e meio e não choveu. E o resultado disso, uma pobreza, pessoas morrendo. O resultado disso é uma terra que antes era próspera, agora é seca. Os gados que eram viçosos, que eram saudáveis e gordos, agora vão secando até morrerem. E eu quero chamar a sua atenção, porque é exatamente no meio dessa crise, é exatamente no meio deste caos, neste período de tempo que não chove, período de 3 anos e meio, que Elias, o profeta de Deus, vai viver as suas maiores experiências. E por que eu estou dizendo isso a você? Porque o deserto é a escola do crente. É exatamente nesses dias caóticos, nos dias das tempestades, no dia da dor, no tempo do silêncio de Deus, quando as coisas acontecem de maneira contrária àquilo que esperamos, é exatamente neste tempo que nós vivemos as nossas principais experiências com Deus. O deserto nos torna mais sensível. Eu cito sempre Oséias 2,14, porque Deus diz: eis que eu a atrairei ao deserto e ali falarei ao coração. Elias foi enviado por Deus, o seu nome é: o Senhor é Deus, a sua missão é provar que só o Senhor é Deus. Mas ele está no meio do caos, ele está no meio da crise, ele está no meio daquele tumulto. Ele está entre as pessoas que
usufruíam da novidade da terra, que se alimentavam daquilo que a terra produzia. Mas eu quero mostrar para você o cuidado de Deus com Elias, como Deus cuidou do seu profeta. Se você observar no verso 2, está escrito assim: depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. E versículo 5: foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Então, não chove. Qual é a instrução que Deus dá a Elias? Elias, vai até Querite, você vai ficar até onde está aquele ribeiro, aquela torrente de água, e você vai matar a sua sede com as águas daquele ribeiro. E eu vou te sustentar, enviando os corvos. E aí você deve pensar que os corvos eram aqueles abutres que se alimentavam de carnes podres, de carnes estragadas. Eles comiam restos de animais mortos. E Deus vai mudar o instinto dessa ave para que todas as manhãs e todas as noites eles pegassem a sua porção de pão, a sua porção de carne e enviasse ou levasse até o profeta de Deus. Então, todas as manhãs e todas as noites, Deus sustentava o profeta. Olha o versículo de número 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Deus escolheu essa maneira para sustentar o seu profeta. A maneira mais improvável, mais inesperada. E enquanto a terra padece necessidades, enquanto há uma crise na economia, enquanto há uma crise pública, Deus está sustentando Elias da maneira mais inesperada. E é o mesmo Deus que nos sustenta. O país pode estar vivendo os seus piores dias, a economia pode estar indo de mal a pior. E nós, graças ao nosso bom Deus, nunca ficamos sem comida em casa. Pode reparar, irmãos. Talvez você não desfrute do privilégio de comer sempre do bom e do melhor. Talvez você não tenha o privilégio de usar a roupa que você gostaria de usar. Mas a grande verdade é que Deus não nos deixa faltar o pão. É Deus que nos sustenta. Todas as manhãs chegavam os corvos com os pães e a carne. E todas as noites os corvos chegavam com os pães e a carne. E aqui tem uma lição importante para nós. A comida de hoje não chegava ontem, chegava hoje. A comida de amanhã não vinha hoje. A comida de amanhã chegaria amanhã. E a lição que Deus ensina lá em Êxodo capítulo 16, quando Ele envia a comida do céu e proíbe os israelitas de guardar a comida para o dia seguinte. Por isso que Jesus nos ensina no Sermão do Monte a orarmos dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O Salmo 68, versículo 19 diz assim: bendito seja o Senhor que de dia em dia nos cumula de benefícios. Quer dizer que não importa qual seja a circunstância, qual seja a crise, se o governo é de esquerda ou se o governo é de direita, se o país vai bem ou se o país não está bem, o que importa é que quem nos sustenta é Deus. Quem coloca o pão na nossa mesa é Deus. Você pode ter formação acadêmica, você pode ser pós-graduado, você pode ser experiente no que você faz, mas quem te sustenta é Deus. Como o salmista diz: eu fui moço, agora sou velho, eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. É Deus. Quando os dias vão se passando,
aquele ribeiro, pela falta de chuva, seca. E aí Deus mais uma vez dá uma ordem para Elias, dizendo: Elias, vai a Sarepta, que é de Sidom, e eu ordenei ali uma viúva que te sustente. Quando Elias chegou lá, a viúva era pobre, irmão. Elias pede pão, e a mulher vai dizer: olha, eu não tenho, eu vim aqui pegar alguns gravetos para me acender o fogo, e eu vou preparar uma refeição para mim e para o meu filho, nós vamos comer e morrer, porque a única coisa que temos é um pouquinho de farinha na panela, é um pouquinho de um azeite na botija. Olha como é que Deus mexe com o emocional de Elias, irmãos. As viúvas não tinham voz ativa, as viúvas eram totalmente dependentes dos maridos. A mulher era sempre dependente do homem. Quando uma mulher se tornava viúva, a vida dela era reduzida a uma miséria. Deus poderia dizer: Elias, eu vou te mandar na casa do empresário mais bem sucedido da região. Elias, eu vou te mandar na casa de alguém que não foi impactado por essa crise. Eu vou te mandar num lugar onde há estoque, há abundância de mantimento. Mas Deus não age assim. Deus não agiu assim. A palavra diz que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Às vezes Deus escolhe o caminho mais estreito, às vezes Deus escolhe a situação mais difícil, às vezes Deus permite que as coisas aconteçam totalmente contrárias àquilo que nós esperamos, para nos fazer amadurecermos. Deus diz para Elias ir na casa de uma viúva, e quando ela revela que não tem nada, Elias vai dizer: tudo bem, então pega um pouco de farinha que você tem na panela, pega um pouco de azeite na botija, faz primeiro um bolo para mim e traz para fora, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai faltar até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E a palavra diz que assim ela fez, e comeu ela e o profeta por 2 anos. Eles se alimentavam com o que Deus ia multiplicando dentro daquela casa. Isso é experiência para poucos. E deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Nós temos a tendência, por sermos humanos, cientes das nossas responsabilidades, de ficarmos agitados, andando de um lado para o outro e pensando em várias situações, quando o assunto é sustento. Olhamos para a conta e não enxergamos o azul que procurávamos, e aí olhamos para a despensa e percebemos que talvez não dê até o final do mês, e parece que vai faltar recursos para honrarmos com os compromissos. E Jesus nos ensinou algo precioso no Monte das Oliveiras, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, acerca do sustento. Ele diz assim: não andeis preocupados por coisa alguma, pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão beber, e não se preocupem também com o que vocês vão vestir. A vida de vocês é mais importante do que o que vocês comem. O corpo de vocês é mais importante do que aquilo que vocês vestem. Aí ele diz: olha para as aves do céu, elas não plantam, não estocam alimentos no celeiro, e é o vosso Pai Celestial que dá a elas o alimento cotidiano. Vocês não são muito mais importantes do que as aves? Aí ele diz assim: vocês estão vendo os lírios do campo? Como eles crescem? Eles também não trabalham, mas olha como eles são belos. Eu digo a vocês que nem mesmo Salomão, com a sua sabedoria, com a sua riqueza, ele se vestiu tão bem como os lírios do campo. E quanto às vossas vestes, por que vocês se preocupam? Aí Jesus vai dizer assim: eu vos digo que Salomão, com toda a sua glória, não se vestiu como qualquer deles, pois se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Aí no 32 ele diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos?
porque de todas essas coisas os pagãos, os gentios procuram. De certo o vosso Pai Celestial bem sabe. Aí no 33 ele diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que Jesus está dizendo? Não vai faltar comida, não vai faltar bebida e não vai faltar vestes. Assim como ele proveu os 40 anos em que o povo estava no Egito, ou melhor, no deserto. Então Elias vai viver esta experiência com Deus. Porque Deus ordenou, vai adiante do rei, mas Deus vai guardá-lo, Deus vai sustentá-lo, Deus vai prover de modo inesperado tudo o que ele necessita para o seu sustento. E é esse mesmo Deus que provê diariamente aquilo que nós necessitamos para o nosso dia. Todos os dias Elias tinha o seu sustento, mas as experiências não param por aí, porque Elias ele vai ficar cerca de 2 anos habitando na casa daquela mulher, e em uma certa ocasião seu filho adoece e morre. E quando isso acontece, ela vai até o profeta interrogá-lo, e então Elias faz uma oração. Elias leva aquela situação a Deus. Elias vai clamar ao nome do Senhor, pedindo uma resposta, pedindo para que Deus traga de volta a alma, o espírito àquele corpo. E quando isso acontece, o texto mostra que Deus ouve a petição de Elias. Eu quero mostrar isso para você. No versículo de número 20, está escrito assim, primeiro livro dos Reis, 17, versículo 20. E clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro, afligiste matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Diga glória a Deus. Ou seja, ele ora, e quando ele ora, um morto ressuscita. Alguém aqui já orou e viu um morto ressuscitar? Isso é uma coisa que você não vê toda hora. Aliás, eu nunca vi. Olha a experiência que Elias vai viver. O menino ressuscita e ele devolve o filho à sua mãe. Naquela época, Elias era o homem mais procurado de Israel. O rei Acabe espalhou homens por Israel, pelas regiões vizinhas, e ele queria a todo custo capturá-lo, prendê-lo, pois ele atribuía a Elias a responsabilidade daquele caos que acontecia em Israel. A rainha Jezabel, ela mandava assassinar todos os profetas que falavam em nome de Yahvé, prendia. Ela tinha 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azerá, que eram homens que comiam na sua mesa e profetizavam aquilo que ela gostava de ouvir. Mas todo homem verdadeiro que profetizava em nome do Deus invisível, ela prendia e mandava matar. E durante todo o tempo, esses 3 anos e meio, onde muitos profetas morreram, Deus guardou Elias. Deus deu a ele livramentos. Deus guardou a vida dos seus servos. Se você ler o versículo 4 do capítulo 18, está escrito assim, porque sucedeu que destruindo Jezabel os profetas do Senhor. Então, enquanto os homens de Deus estavam morrendo, Deus estava guardando Elias. Deus estava protegendo o seu servo. Deus estava cuidando da integridade dele. Irmão, você sabia que é Deus que te protege? É Deus. O Salmo 34, versículo 7 e 8 diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado é o homem que nele confia.
O Salmo 68, versículo 20 diz que o nosso Deus é o Deus da salvação, e a Ele pertencem os livramentos da morte. Você pode ser uma pessoa muito prudente, você pode escolher esperar o dia amanhecer para sair de casa, você pode evitar as ruas escuras, você pode observar as pessoas que andam ao seu lado com a intenção de se livrar de um imprevisto, de um assalto, de um roubo ou coisa do tipo. Mas a verdade, irmão, é que quem te guarda é Deus, quem te protege é Deus. Você recebe de Deus livramentos diários que você nem sabe que recebeu. A fúria do inferno, das forças do mal, trabalham incansavelmente para nos surpreender de modo negativo, e Deus está sempre nos guardando, sempre nos livrando, e quando Ele permite que algo ruim aconteça, pode ter certeza que Ele tem um plano para isso, porque é Deus que nos livra, é Deus que nos guarda. Então veja, Deus sustenta Elias com pão, com carne, Deus dá a ele o privilégio de contemplar o morto ressuscitando através de uma forte oração que ele faz. Deus guardou Elias o tempo todo enquanto Jezabel destruía os profetas que falavam em nome do Senhor. Mas a maior, ou a principal experiência de Elias acontece quando Deus manda ele voltar diante do rei Acabe, e o rei Acabe, ao encontrar o profeta Elias, diz que Elias era o responsável por aquela situação. Aqui no capítulo 18, versículo de número 17, está escrito assim: e sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes aos Baalins. Então Acabe vai dizer: Elias, você tem perturbado Israel, olha como é que está a situação, faz tempo que não chove, você jogou praga, e a praga que você jogou, pegou. Elias vai dizer: não tenho perturbado Israel não, tudo isso está acontecendo porque vocês viraram as costas para Deus, tudo isso está acontecendo porque vocês dividiram o coração entre o Deus invisível e o Deus feito por mãos humanas. E aí no versículo de número 19 diz assim: agora pois envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Por que cocheareis entre dois pensamentos? Porque eles estavam divididos entre Deus e Baal. Eles acreditavam no Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas eles, por causa do coração enganoso, acreditavam também no Deus que Jezabel pregava, na cultura religiosa pagã imposta pelo casal Acabe e Jezabel. E a pergunta de Elias é: até quando vocês vão ficar divididos? Jesus diz em Mateus 6,24 que ninguém pode servir a dois senhores. Então a missão de Elias qual? É provar que só o Senhor é Deus. Então ele vai dizer: se o Senhor é Deus, então serve a Deus. Se Baal é Deus, então vocês vão servir Baal. E então ele faz o desafio do Monte Carmelo. Ele orienta que os profetas de Baal pegassem um animal, picasse este animal, colocasse ele, os seus pedaços em cima do altar, e Elias faria o mesmo, iria preparar um altar, iria pegar um animal e picá-lo em pedaços, colocando em cima da lenha que estava sobre o altar. Os profetas de Baal iriam orar, Elias iria orar, e o Deus que respondesse com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E ouvindo isso, o povo disse: é boa essa palavra. Então os profetas de Baal, eles vão preparar o altar, colocar a lenha sobre ele,
Eles vão pegar o animal, cortá-los em pedaços, colocar sobre a lenha que estava em cima do altar. E diz a palavra que eles vão começar a orar, invocando o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. E eles vão começar a clamar: Baal, ouve-nos Baal, responde-nos Baal. E as horas vão se passando, eles vão ficando cansados. O texto mostra que eles vão começar a retalhar as carnes, derramar o seu próprio sangue, algo que fazia parte da cultura religiosa, do ritual que eles praticavam. E apesar de tanto orar, de tanto suplicar e pedir ajuda a Baal, não havia respostas. E até o próprio profeta Elias vai começar a zombar. Olha o versículo 27. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grande voz e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Mas não houve resposta, não houve um sinal do céu. E entenda, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azerá, todo o povo junto com o rei Acabe, observando tudo que estava acontecendo ali, até que chegou o momento de Elias orar. Ele preparou o altar, ele cavou aquelas valas, colocou água, e quando Elias foi orar, Elias fez uma oração simples, uma oração direta, uma oração objetiva. Está escrito aqui no verso 36, veja só. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Amém. Acabou a oração de Elias. Agora olha a reação de Deus no verso 38. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos, e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Parece que todo mundo percebeu que Elias tinha razão, porque Elias quer dizer o Senhor é Deus, e agora ficou provado que Baal não é Deus, pois não houve resposta quando os profetas de Baal clamaram. Quando Elias se dispõe a orar, Deus de imediato responde enviando fogo, consumindo aquele holocausto. Elias venceu aquele desafio, e os homens declararam com a sua própria boca, dizendo: só o Senhor é Deus. Uau! Elias cumpriu a sua missão. Então agora Elias pensa: está aprovado, agora o rei vai me chamar no seu palácio, Jezabel me chamará para uma reunião, e eles vão ter que concordar que eu tinha razão. Deus verdadeiro só existe um. Elias vai assassinar 450 profetas de Baal, e então ele vive a expectativa, ele vai às portas do palácio, ele só espera o convite para entrar. Ele acreditou que haveria uma conversão em massa, que os postes ídolos seriam quebrados, que as estátuas seriam despedaçadas, e que Jezabel o chamaria para dizer: você é homem de Deus, você tinha razão nisso. Elias projeta isso na sua mente, ele acredita que isso vai acontecer, só que não é isso que acontece. Ao invés de Jezabel se converter acreditando que só o Senhor é Deus, quando ela recebe a notícia de que Elias havia assassinado os seus profetas,
Ele envia um mensageiro a Elias a dizer que eu morra se amanhã a estas horas você não estiver como um dos profetas que você matou. E irmãos, isso para Elias vai ser a pior de todas as notícias. Vai para o capítulo 19, versículo 1. Capítulo 19, versículo 1, diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Presta atenção nisso. Para escapar com vida. Eu tentei até aqui mostrar para você as experiências que Elias viveu neste período de 3 anos e meio que não chovia. Ele bebeu da água do ribeiro, ele viu corvos lhe trazendo pão e carne de manhã e de noite, ele se alimentou com o azeite, com a farinha, que foi o resultado da multiplicação feita por Deus. Ele orou, Deus ressuscitou um morto, e Deus o guardou o tempo todo, enquanto os profetas do Senhor eram destruídos. Elias poderia agir dizendo: olha, o mesmo Deus que me sustentou, o mesmo Deus que me guardou até aqui, o mesmo Deus que respondeu enviando fogo do céu, é o Deus que vai me livrar de Jezabel. As experiências ou a história que Elias construiu com Deus até aqui já era suficiente para ele encontrar em Deus toda a força necessária para resistir à ameaça de Jezabel. Mas quando ele ouviu aquilo, ele perdeu o chão, porque ali ele entendeu que as coisas não iriam acontecer como ele esperava. Aquela notícia, aquela ameaça foi algo que o desencorajou, que o desanimou, como se algo tivesse furtado o seu ânimo, o seu entusiasmo, como se algo tivesse tirado a sua paz. Por isso que no verso 4 diz que ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e em seu ânimo pediu a morte, e disse: já basta, ó Senhor. Elias foi tomado pelo desânimo. Ele chamou o seu servo e disse: olha, pode deixar, Deus abençoe, siga a sua vida, eu vou. Mas vai para onde? Eu vou andar. E Elias foi para um deserto, um lugar de solidão, um lugar de dificuldade. Ele se assenta debaixo de um zimbro. Acho que eu já falei isso aqui uma vez. Um zimbro era um arbusto que era a única ou uma das poucas árvores que conseguiria manter a sua vida num deserto, porque ela absorve os nutrientes da terra. E os teólogos afirmam que era como se alguma coisa estivesse sugando as energias de Elias. Ele se assenta debaixo de um zimbro e em seu ânimo ele pede a morte, dizendo: Senhor, já basta, para mim já deu, eu não consigo mais ir em frente, eu perdi o meu ânimo, eu perdi a minha coragem, a minha empolgação foi embora, a minha alegria sumiu, não tenho mais forças para ir adiante. E ele tem agora complexos de inferioridade, porque ele diz: eu não sou melhor do que os meus pais, eu fracassei, eu me frustrei, eu me decepcionei, eu achei que seria assim, eu esperava um convite para entrar no palácio real, eu esperava ouvir de Jezabel que só o Senhor é Deus, eu acreditei que o rei Acabe iria mudar a sua conduta, mas eu estou arrasado, porque não deu, para mim já basta. Esse comportamento de Elias, muitas vezes é o mesmo comportamento que nós temos. Eu queria que você parasse para pensar que até aqui Deus te conduziu nesses desertos da vida, te dando o privilégio de desfrutar de inúmeras boas experiências. Lembra daquelas ocasiões que parecia que não ia dar e no final deu?
Então, foi porque Deus agiu em seu favor. Você lembra daquelas situações em que você se sentiu em perigo, com medo, preocupado, aflito, e você ficou noite sem dormir, e de repente Deus foi lá e resolveu tudo, e você teve a certeza que foi Deus? Você lembra quantos doentes você orou, quantas pessoas precisaram da sua ajuda, e Deus através de você mudou o cativeiro de pessoas? Se você parar para pensar, irmãos, você vai chegar à conclusão que já superou situações muito mais difíceis do que você está vivendo hoje. Se Deus guardou Elias da destruição promovida por Jezabel, o que seria para Deus guardar de novo? Se Deus sustentou Elias mandando corvos trazer comida, se Deus deu a ele o privilégio de ver mortos ressuscitando, você acha que Deus não iria guardar Elias agora? Só que ele não se lembrou disso. Tamanho foi o seu abalo, tamanho foi a sua tristeza. Então ele buscou o vazio da solidão do deserto. Ele não quis ficar perto de ninguém. A sua vontade era parar, dizer: Senhor, para mim já deu, para mim já basta. O texto mostra no versículo de número 5 que ele se deitou e ele foi dormir debaixo de um zimbro. Isso são características de alguém que está angustiado, de alguém que está aflito, desanimado, alguém que sofreu um profundo abalo emocional, a ponto de não querer fazer nada. Acordar tarde, desanimado, para mim já deu, eu não vou mais orar por isso, eu não vou mais insistir nisso, eu não vou mais lutar por isso, eu parei, não vou mais exercer esse ministério, eu não vou mais frequentar esse lugar, a partir de hoje eu não vou mais buscar por esse casamento, eu não vou mais buscar, já deu, cansei, para mim já basta. O pensamento de Elias era esse. E irmãos, nós temos a tendência em querer fugir dos nossos problemas. Tem muita coisa que a gente quer deixar para resolver depois, e a gente fica postergando as ideias, deixando para resolver lá na frente, e a tendência é sempre fugirmos de algumas situações. Esse é o nosso basta. Elias achou que ele tinha possibilidade de parar o que Deus começou. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: você não pode parar o que Deus começou. Nenhum dos pensamentos de Deus pode ser impedidos. Você não tem o direito de dizer não para Deus, de querer parar algo que Ele designou que você fizesse. Olha para Jonas, Deus falou: é a Nínive que você vai pregar, e entrou no navio e foi na direção contrária. O que Deus fez? Deus foi lá e apertou o calo dele. Deus foi lá e provocou uma tempestade. Deus foi lá e colocou ele no ventre do grande peixe, para no final ele parar no lugar que Deus tinha estabelecido para fazer o que Deus queria que ele fizesse. A intenção de Elias qual é? Senhor, já deu, já basta, eu quero parar por aqui, eu não tenho condição mais, eu não tenho coragem, eu não tenho ânimo, eu não tenho forças. E aí Deus olha para Elias, Deus, ele mostra para o anjo: olha como está aquele que foi escolhido para provar que o Senhor é Deus, desanimado, desencorajado, só pensa em dormir, está pedindo para morrer. Aí o que Deus faz? Deus vai tratar Elias, presta atenção nisso, porque o mesmo Deus que nos sustenta, o mesmo Deus que nos livra, o mesmo Deus que nos dá tantas experiências boas, é o Deus que nos levanta quando a gente cai. O Salmo 145, na altura do versículo 14, diz assim: o Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. O que Deus vai fazer? Deus envia anjos até onde estava Elias. Olha o versículo de número 6. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou-se a deitar. Deus olhou para Elias e disse: esse cara precisa de mantimento. Então
o anjo leva pão cozido sobre as brasas e uma botija de carne. Aquele anjo leva para Elias alimento, mantimento. Você lembra do Salmo 119, que eu cito sempre? Na altura do versículo 116, diz o texto: sustenta-me conforme a tua palavra para que eu viva. Jeremias 15,16 diz assim: Jeremias se lamentava das perseguições que sofria, do desgosto que vivia por ser perseguido injustamente. Ele diz assim, e achando-me as tuas palavras, logo as comi, e elas foram a alegria para o meu coração. Ou seja, no momento do desgosto, da dor, do desânimo, da falta de coragem, quando eu pensei em desistir, quando a minha intenção era pôr um basta, Deus enviou um anjo para me sustentar. Deus enviou um anjo trazendo pão e água. E você sabe que pão e água são necessários para o sustento de toda a humanidade. Qualquer lugar do mundo que você for e falar pão, todo mundo sabe o que você está falando. Qualquer lugar do mundo que você for e falar água, todo mundo sabe o que você está falando. Porque pão e água são extremamente necessários para o nosso sustento. Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. Jesus diz em João capítulo 7, na altura do versículo 37, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Lá no texto de Apocalipse está escrito, olha, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, quando Deus olhou para Elias e contemplou o seu esmorecimento, o seu abatimento, a sua tristeza, o que Deus faz? Deus envia um anjo para trazer ao profeta alimento, sustento, porque a intenção de Deus era mostrar para Elias que, apesar dele ter desistido, Deus não havia desistido dele. Apesar dele querer parar, Deus tinha um outro rumo para ele. Apesar dele achar que não é melhor do que os pais, dele estar desanimado, Deus, através daquele pão, Deus, através daquela água, queria mostrar ao seu profeta que os pensamentos dele não eram como os pensamentos de Elias, que os planos de Deus não eram como os planos de Elias. Por isso que no versículo 7 está escrito assim: e o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Provérbios 16:1 diz: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Elias, se levanta, coma deste pão, beba desta água e caminha, porque apesar da sua intenção ser dar um basta, apesar de você fugir para o deserto, apesar de você estar desanimado e querendo parar, muito comprido te será o caminho. Talvez Deus te trouxe aqui para te mostrar que por maior que seja o seu desânimo, a sua frustração, o seu desgosto, o seu esmorecimento, por mais que a sua intenção seja jogar a toalha, abandonar a causa, achar que você pode pôr um ponto final no que Deus iniciou, não. Deus me enviou aqui como um mensageiro, como um anjo, para pregar essa palavra para você, para que isso gere em você todo o ânimo que você precisa, porque Deus tem um longo caminho para você. Tem muita coisa para acontecer, irmão. Quem dera se nós pudéssemos interromper. Nós não temos estrutura, sabedoria, nós não temos forças para isso. O que Deus começa, Deus termina. Aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia do Senhor. Não é hora de parar, irmãos. Não é hora de desistir. Não é hora de desanimar. Você pode até achar que deu o seu tempo. Não, não deu. Deus está dizendo para você, é hora de se levantar
se alimenta com essa palavra, recupera o seu ânimo e vamos embora, porque muito comprido te será o caminho. Para nós parece ser o fim da linha, para nós parece ser o limite, estou esgotado, não tenho mais estrutura. Aí vem Deus, então eu tenho uma palavra para você, eu tenho algo que vai mexer com a sua estrutura, que muito comprido te será o caminho. E ainda que você pense em parar, eu mostro que tem uma grande estrada para você percorrer, tem muita coisa para acontecer. Irmãos, a tristeza pode vir, o esmorecimento também, pode ser que naquele dia alguma coisa que nós ouvimos gerou um abalo tão profundo na nossa alma, que parece que sugou as nossas energias, e nós desejamos o quarto escuro, a solidão, e não queremos contato com ninguém, não queremos papo com ninguém, queremos ficar sozinhos. Aí Deus vai lá e manda um mensageiro com a sua palavra para dizer: eu não penso como você pensa, eu não vejo como você vê, eu não sou como você é. Então levanta, come, bebe, porque muito comprido te será o caminho. Vamos todos ficar de pé, por favor.